Sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Caso você ainda não me conheça, eu sou Eline Coragem, sou mãe do Gianluca, de 15 anos, e do Breno, de 9 anos. Sou Master Coach, especialista em desenvolvimento humano da mulher e criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples de você ter paciência e acabar com os gritos com seus filhos. Então hoje vou mostrar para vocês que existem 3 pontos fundamentais. Pega aí papel e caneta na mão para vocês anotarem. São 3 pontos fundamentais que, se você não der atenção, você não vai conseguir ter leveza na sua vida. Sobre isso que é nosso papo aqui de hoje. Se você tiver pergunta, vai colocando aí, pode ir colocando no comentário que a gente vai falando, né? Então, o que é essa vida leve? O que é essa leveza na vida que a gente, quando se torna mãe, acaba perdendo, né? Antes tinha e agora acaba perdendo. É a gente ter uma vida com uma cabeça mais tranquila. Menos estresse, mais momentos alegres, menos preocupação, mais otimismo, menos pressa. Sabe aquela vida corrida? Eline, tá corrida. Nem tô vendo o tempo passar. Quando vi, já chegou sexta-feira, né? Mais entusiasmo, positividade, menos vergonha e mais bom humor, menos culpa, menos procrastinação e mais vontade de fazer. Então é assim, chega de botar peso nas coisas do dia a dia. Todos os dias a gente tem situações que se repetem, né? Então quando a gente carrega esse peso para essa situação, nossa, de novo vou ter que mandar tomar banho. Ixi, hoje de novo tem que fazer janta. Ah, não aguento mais pegar trânsito. Quando a gente coloca esse peso nessas situações corriqueiras do dia a dia, praticamente todos os dias a gente passa por isso, a gente já se antecipa, a gente já fica irritada por antecedência. Eu já sei que eu vou tomar banho, eu já sei que vai ter birra, que vai ter briga, então a hora que eu vou tomar banho, que eu vou falar pra tomar banho, eu já vou de uma maneira que armada, né? Já vou armada sabendo que vai vir ali de troca, sabendo que vai vir um não quero, um choro, um comportamento ali desafiador pra cima de você. Então, e aí a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu trago pra você é: o que são essas situações corriqueiras que acontecem todos os dias, né? Corriqueira que acontece todos os dias ou quase todos os dias na sua casa e que você fica irritada, estressada com essas situações que acontecem todo dia. Mas se acontece todo dia, se eu sei que vai acontecer, por que eu ainda fico irritada? Por que eu ainda fico brava? Então, primeiro ponto aí para vocês, escrevam aí, se vocês estão com papel, caneta, estão só no pensamento, o que são essas situações que tiram você do sério, que fazem você perder a paciência? Verdade, viu? É Sueli, deixa eu ver se tá certo. Sueli, certinho. Então, o que são essas situações que fazem você perder a paciência? Todos os dias são as mesmas, né? Então, muitas vezes a gente acha que é um problema gigantesco. Não, são vários probleminhas pequenininhos, várias situações pequenininhas corriqueiras que trazem esse estresse pra gente, que trazem essa vida pesada, que trazem essa preocupação pra gente. Eventualmente, existe um problema maior, eventualmente, existe uma situação, nossa senhora, e agora o que eu vou fazer? Mas o dia a dia tende a ser as mesmas situações que tiram a gente do sério, que fazem a gente perder a paciência. Dami, bem-vinda! Tava sentindo saudade de você, você sempre tá aqui presente nas lives, fazia tempo que eu não te via. Beleza, então vamos começar aí com uma pergunta. Mãe, quando perguntam pra você assim: quem é você? Se apresenta. O que vocês respondem? Coloca aqui pra mim no chat. Quando eu pergunto pra você, quem é você? Se apresenta um pouquinho. Deixa eu te conhecer. O que vocês respondem a essa pergunta? Escreve aí pra mim, que eu tô curiosa pra saber. Existem pessoas que vão pra aquele caminho assim: eu sou Eline, mãe do Breno e mãe do Gianluca. Eu sou Eline, fala só o nome. Tem aquelas pessoas que falam assim: eu sou a fulana, sou advogada. Ah, eu sou a fulana esposa de tal pessoa. Então, a gente coloca o nosso nome e a tendência é que coloca mais algum complemento, né? Eu sou a mãe, eu sou a minha profissão, eu faço isso. E a gente precisa prestar muita atenção nessa fala, porque é uma fala que a gente faz sem pensar muito. Quando te perguntam o seu nome, você já responde o seu nome, né? Você não tem que pensar para responder, como que é meu nome mesmo? Só se o nível de estresse tá muito alto, né? E você não sabe nem o seu nome, aí precisa realmente pensar muito, né?
Ó, a Tami colocou aqui, ó, tá muito corrido por aqui, ó, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Tami, que coisa boa, que coisa boa. Eu gosto quando vocês falam assim, tá corrido, porém, tá corrido porque eu tô trabalhando, né? Podia tá corrido por ser um problema, então, que bom, tá corrido porque tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Show, muito bom. Sou a Sueli, mãe do Álvaro, aí ó, Sueli colocou que ela é mãe. Muito bem, Sueli, vamos seguir aí com o nosso raciocínio. Então, a gente exerce vários papéis durante o dia. A Sueli colocou que ela é mãe, a Tami falou, ó, eu tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente não é simplesmente a mãe, a gente não é simplesmente a profissional, a gente não é simplesmente a esposa, a gente exerce vários papéis durante o dia, né? Além desses que eu citei, que são os primeiros, né, que vem na nossa cabeça, quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente também é amiga. A gente exerce nosso papel de amiga. Amiga, preciso falar com você, preciso te contar uma coisa, mas precisa ser pessoalmente. Ixi, o caldo engrossou, né? Vamos se encontrar pessoalmente, o caldo engrossou. A gente exerce papel de filha. Se vocês ainda têm, se nós temos ainda nossa mãe presente, a gente exerce o papel de filha. Pai presente, a gente exerce o papel de filha. Vai lá, visita, aquela macarronada de domingo. Minha família é italiana, né? Então, lá costuma ser aquela comilança de domingo. Agora não é mais todo domingo, que minha mãe mora no interior, mas é aquela comilança de domingo, aquela reunião familiar, né? Então, ali eu exerço o meu papel de filha. Você também exerce o papel de contas a pagar, controle de estoque. Já parou para pensar que isso é o controle de estoque da sua casa? Quando você vê o que falta, vai no mercado, o que tá faltando, né? Administradora do lar, o que vai funcionar, de qual maneira, o que precisa de manutenção dentro da casa, o que não precisa. E o principal, que é o papel que a gente esquece, é o papel de mulher. É o seu papel Eline, é o seu papel Sueli. Linda, um beijo pra você, querida, bem-vinda. É o seu papel Linda, é o seu papel Tami, é o seu papel Lorena, é o seu papel você com você mesma, né? Se a gente for pensar assim, uma peça de teatro, né? Um ator interpreta vários papéis. Ele tem né, a pessoa física dele, o nome artístico dele, né? A pessoa ele, e ele interpreta vários papéis. E quando ele, enquanto ator, ele enquanto pessoa dele, não estiver bem com ele mesmo, tá triste, tá resfriado, gripado, ou tá alegre, quando ele está com uma situação diferente do normal dele, né, ganhou na loteria, tá pulando de alegria, todos os personagens dele são influenciados por aquela emoção. A gente é uma coisa só, uma pessoa só, um ser só, e exercem diversos papéis. Isso aí, ó, a Sueli colocou, muitas vezes esquecemos de nós mesmas. Então, quando a gente acaba se esquecendo da gente e acumula um cansaço, acumula um estresse, esse cansaço, esse estresse, ele vai migrar para os nossos outros papéis, né? Quem nunca ligou para a mãe? Oi, mãe, tudo bem? E a mãe fala assim, pelo tom da sua voz não tá tudo bem. O que aconteceu, né? Já aconteceu isso daí com vocês? Oi, pai, tudo bem? Ou para suas amigas, irmã, prima, para alguém que te conhece, né? Te conhece bem e pelo tom da sua voz, pelo seu oi, já sabe que não tá tudo bem, alguma coisa tá acontecendo. Então não tem como, né? Sempre vai afetar os outros papéis. E a gente não consegue ser mãe vida leve esquecendo que a gente tem aqui um ser humano aqui dentro, né? Que tem uma alma viva aqui dentro, né? Tem um templo interior aqui que precisa ser cuidado. Isso afeta seu papel de mãe, de esposa, de amiga, de profissional. Afeta todos os outros papéis, né? Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas aí, Eline, se eu tenho todos esses papéis e ainda assim tenho que dar conta de mim, eu já não sei mais o que fazer, porque minha mãe dava conta de tudo. Minha mãe, ó, tinha 4 filhos, a minha tinha 3. Minha mãe tinha 4 filhos e dava conta de tudo. Então, a hora que a gente olha pra isso, a gente começa a ficar mal, né? Pô, como assim? Ela dava conta de tudo e eu não dou. E quando a gente começa a fazer essa comparação, é uma comparação injusta. Na época da sua mãe, na época do seu pai, da sua avó, de outras pessoas aí que nasceram antes de você, a época era outra, o mundo era outro, né? E a gente precisa se adaptar ao nosso mundo de hoje. Muitas vezes a gente escuta muitos conselhos de antigamente que sim são válidos, porém a gente precisa atualizar esses conselhos para os dias de hoje,
Porque hoje não é a vida de 1980, 1970, 1950. Hoje não é aquela vida lá atrás. Isso mesmo. Era muito diferente, Maria, era muito diferente. A sensação que eu tenho, gente, não sei se vocês têm essa sensação também, é que lá no passado, a vida, a hora passava diferente, como se o relógio, uma hora, tivesse mais do que 60 minutos. Essa é a sensação que eu tenho. Uma hora lá atrás deve ter mais do que 60 minutos, que não é possível. Minha mãe dava conta de tudo isso, né? Então, é como se as 24 horas de hoje não fossem as mesmas de 50 anos atrás, 30, 100 anos atrás. Vocês têm essa sensação também? Que parece que o tempo lá atrás, as horas... ou não era 24, era mais, ou as horas tinham muito mais tempo do que uma hora, né? Era exatamente assim. E aí, se a gente for pensar, a vida deveria ter sido facilitada. Antes tinha que lavar fralda, hoje não tem, hoje tem a fralda descartável. Antes as pessoas só conseguiam resolver as coisas pessoalmente, ou por carta, telegrama, ou no telefone. E era o telefone fixo, se a pessoa não estava em casa, não adiantava, você não conseguia falar. Né? Depois de um tempo veio a secretária eletrônica e depois veio o celular e a comunicação que a gente tem hoje. Mas antes, era eu com meu marido, quando eu fazia faculdade, eu já fiz um post sobre isso. A gente se mandava carta, eu fazia faculdade no interior, ele morava em São Paulo, e eu ia na fila do orelhão, ficava na fila do orelhão para ligar para ele, né? Tinha uma central telefônica lá na cidade, ficava lá na fila para falar com ele. Então a comunicação não era como é hoje. Então deveríamos ter mais tempo, né? Se a gente pensar só pela teoria, a gente deveria ter mais tempo. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. No meu caso é pro esposo que eu ligo, Sueli. Que bom que você tem esse relacionamento com ele aí de confiança que pode ligar para ele. Eu estou no meu limite. Hoje eu quebrei a garrafa de café de tanta raiva. Menina do céu, Pandoca Presentes. Não faz isso não. Machucou alguém? O que aconteceu a essa hora da manhã, 8h10, 8h20 da manhã, para você já quebrar a garrafa de café? Eu queria que você me mandasse um direct. Me conta aí como que eu posso te ajudar. Minha mãe tem 10 filhos e ela diz que uma criança hoje paga as 10. Bom dia, mãe, bem-vinda. Uma criança hoje paga as 10. Eu não sei não, viu? Porque eu sinceramente acho que eu e meus irmãos aprontamos mais do que meus 2 filhos aprontam. E eu acho que minha mãe aprontou mais do que... Vamos ver, ela tá aí, ela pode falar. Eu acho que minha mãe, ela aprontou mais do que a gente aprontou. Eu não sei, minha mãe com os irmãos dela, sabe? Hoje a gente perde muito tempo no celular, eu cortei um pouco isso. Olho durante um tempo só. É isso aí, Tami, exatamente. Quando eu falo que a gente precisa adaptar para nossa realidade, é exatamente isso. A gente precisa trazer o que era no passado, qual o conselho que eu escutei, como que eu adapto hoje. Não posso ficar perdendo tempo em coisa que não vai me trazer, né? Hoje, a Tami falando aí, eu perco muito tempo no celular. Hoje no celular você tem WhatsApp, você tem aqueles grupos, você tem Telegram, você tem Direct, Messenger, tem redes sociais. Você tem muita distração, né? Você tem muita distração. E hoje também a gente tem muito mais compromisso. A gente tem muito mais compromisso. Como assim compromisso? Antes as crianças faziam o judô ou o balé, né? Hoje tem robótica, circo, ginástica rítmica, hoje tem várias outras coisas. E além do inglês, hoje tem criança que faz espanhol, francês. Hoje a gente arruma mais compromisso para as crianças, né? Antes o trânsito era menor, então essa sensação de tempo pra gente acaba ficando realmente esse tempo corrido, né? E imagina só quando a pandemia acabar de vez, né? Vai ter todas aquelas festas acumuladas, né? A festa da firma, que sempre tinha todo final de ano. Vão ter festa da firma esse ano? Chá de bebê, chá revelação. Não existia essas coisas, né? Antes era só o chá de bebê. Hoje, chá revelação. São várias outras festividades que a gente tem hoje, vários outros compromissos. Isso acaba enchendo a sua agenda. Então, a agenda é muito mais cheia do que antes. Pensa só quantos, como que eu posso falar? Especialidades médicas que não existem. Antes a gente ia no clínico geral, no médico da família. Hoje são várias outras. Então a gente precisa ir se adaptando a tudo isso. Porque se você quiser fazer tudo, Pandoca, pra você, se você quiser fazer tudo, a conta não vai fechar. A gente precisa escolher qual o compromisso, qual a atitude, qual a coisa que a gente quer fazer, o que a gente quer colocar dentro da nossa agenda.
E aí vem o principal, a gente precisa saber dizer não para os compromissos. Tem compromisso que você fala, ai meu Deus, eu tenho que ir, vai ficar chato se eu não for. Vocês já falaram isso? Vai ficar chato se eu não for? Ai, vai ficar chato se eu não for. Tá, mas você quer ir? Você precisa ir? Por que você tem que ir? Por que vai ficar chato se você não for? Muitas vezes a gente vai, faz compromissos, vai a lugares por causa dos outros e não por causa da gente. Quantas vezes você já foi em algum lugar por causa dos outros, porque ia ficar chato se você não fosse, mas que você pensou assim, nossa, só perdi tempo, não me agregou nada, no tempo que eu tava ali podia ter feito isso, poder ter feito várias coisas, né? Então assim, vamos olhar para o nosso tempo com muito mais valor, são só 24 horas, ou são 24 horas, você pode escolher de qual jeito você quer olhar, né? São só, ou são 24 horas, como que a gente quer olhar para isso, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu já enfrentei fila de orelhão e também já mandei carta. Era tão bom. O estresse era menos e agora tudo mais fácil, mais perto e mais estresse. Exatamente, Maria. Por isso que eu falo que a gente precisa se adaptar e eu vou passar para vocês aqui quais são as 3 atitudes, as 3 coisas que a gente precisa sempre prestar atenção, cuidar para conseguir ter leveza na vida. Sueli, obrigada, querida, obrigada. Um abraço para você, que bom te ter aqui, que bom te ter aqui. Então vamos lá, quero que vocês prestem atenção nisso. Hoje, amanhã, final de semana tá aí. Presta atenção, o que você tá colocando pro seu final de semana, né? É realmente importante, não é? Deixa eu falar pra vocês como que tá o nosso final de semana aqui, ó, pra abrir pra vocês. E aqui eu falo pra vocês, não adianta eu falar que minha vida é perfeita, não é perfeita, ela é perfeita aos meus olhos. Mas se você for olhar aqui, se eu virar minha câmera dar um 360, você vai ver mochila de criança no sofá, vai ver roupa no sofá, você não vai ver uma casa impecável não, porque isso não existe. Uma pessoa linda, maquiada, maravilhosa, às 8h30 da manhã, uma casa impecável, olha, eu vou te falar que sem ajuda, sem colaboração, sem cooperação, não existe não. Os meninos acordaram cedinho, foram para a escola e eu vim aqui, me preparei para estar aqui com vocês. Então, quando a gente olha uma vida perfeita, você tá comparando algo que a pessoa tá mostrando ali pra você, mas vai na casa dela no meio da tarde sem avisar pra você ver se realmente é essa perfeição aí toda que existe, né? Aqui não é o que eu falo, é perfeito aos meus olhos. Final de semana, o que a gente tem? Quando eu falo pra vocês que é muito compromisso e que a gente precisa saber escolher, eu tenho o aniversário de uma pessoa muito importante pra mim, que é um café da manhã, e que eu escolhi ir, pra mim é um prazer ir, eu quero ir. E meu filho mais velho, ele tem um ensaio de uma festa de 15 anos. Pensa só, é uma pessoa também importante para a vida dele que faz aniversário amanhã. E pensa só, ele ficou num dilema, ele falou, mãe, como assim eu não vou no aniversário do vovô? Falei, bom filho, a gente precisa tomar uma decisão. A festa da sua amiga, e aí olha só o dilema que a gente tem para resolver e pensa isso na cabeça da criança, né? E claro, eu deixei na mão dele para resolver. Porém, eu orientei. E por que eu deixei na mão dele para resolver? Porque eles precisam desde cedo aprender a tomar decisão. Eles precisam desde cedo aprender a tomar decisão e lidar com as consequências dessas decisões. Então eu falei para ele, olha, tem o aniversário do vovô e você tem a festa da sua amiga. O ensaio, na verdade não é a festa, é o ensaio. Sabe essas festas de debutante que dançam os 15 pares, que é uma coisa mais linda? Foi numa festa dessa que eu conheci meu marido. Conheci não, dei o primeiro beijo no meu marido. Qualquer dia eu conto essa história pra vocês. Bom, amores à parte, vamos seguir aqui. Ele tem uma festa de debutante, que ele tem um ensaio da festa. E eu falei pra ele, filho, a sua amiga já era pra ter tido a festa o ano passado. Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, quanta coisa essa pandemia fez, né? E teve isso também, né? Quantas meninas que fizeram 15 anos, tem os casamentos, os nascimentos, mas quantas meninas que fizeram 15 anos e que 15 anos, cara, é uma vez na vida, né? Casar, você pode casar várias vezes. Nascimento é uma vez na vida. Você pode ter outros filhos, mas daquele filho, uma vez só. E ele teve que tomar uma decisão. Poxa, minha amiga já adiou a festa. Desde o ano passado, que era para ter acontecido, já adiou a festa. Não aconteceu a festa.
Como assim eu vou faltar no ensaio dela? Eu não posso. É minha amiga, eu gosto dela e tal. Fui convidado, eu não posso faltar na festa. Então ele decidiu ir pro ensaio da festa que ele vai dançar e pronto, tá com o coração em paz em relação a isso. Ligou, conversou com o aniversariante de amanhã, explicou a situação e tá tudo bem. É uma decisão difícil? Pra caramba, pra ele é uma decisão difícil pra caramba. Pode parecer simples pra gente, tipo, claro que vai na festa. Mas pra ele foi uma decisão difícil, porque é uma pessoa que faz aniversário amanhã que ele curte pra caramba. Então, a gente já tem essas decisões a tomar e é sobre isso que eu quero que você olhe. O que é mais importante? O que é prioridade? O que vai te trazer aquele bem-estar? Aquele eu quero estar em tal lugar. Eu quero fazer de tudo para estar em tal lugar. O que vai fazer isso para você? Qual que é o lugar, né? Então, eu tive essa sensação de menos tempo quando eu me mudei do Nordeste para São Paulo. Eu morei 11 anos fora de São Paulo, Fortaleza. Tem alguém do Nordeste aí? Fortaleza, Natal, Recife. Morei até em Brasília, que não é Nordeste, mas morei lá também. Então, lá eu achava que o tempo durava mais, a hora durava mais, né? Igual eu falei para vocês antigamente. E para mexer nessa gestão de tempo, a gente precisa trabalhar o ciclo da prioridade. O ciclo da prioridade, eu ensino você a colocar o que é o mais importante primeiro. O que eu quero dar conta primeiro, né? O que eu quero colocar e chegar no final do dia como realizado, dando um check assim, fiz. Check, fiz. Quais são essas coisas? Como escolher essas coisas, né? Para colocar em primeiro lugar disso. E muitas vezes você pode pensar assim, pô, Eline, você tem marido, eu não tenho, eu sou mãe solo. Gente, o que eu explico aqui para vocês não é exclusivo fechado para um grupo seleto, só para quem tem marido e 2 filhos. Não. Eu, dentro do programa, já tive alunas que são mãe solo, que moram com a mãe, moram com a sogra, mãe de 4 filhos, mãe de gêmeos. Já tive diversas alunas de diversas modalidades. E quando você aprende, entende quais são esses 3 itens, toma conta, cuida desses 3 itens, desses 3 pontos de atenção, mesmo sendo mãe solo, mora eu e meus filhos, fica tranquila que você consegue dar conta com certeza. Porque assim, quando eu falo sobre mãe solo, sobre vários filhos, não existe algo engessado, algo pronto que eu falo pra vocês aqui agora. Olha, é o seguinte, passo 1, isso. Aí, no passo 1, você vai falar, mas peraí, Eline, você tá falando pra eu acordar meus filhos às 7 horas da manhã, mas eles entram na aula às 7, então pra mim não serve. Não serve isso que você tá falando. Então, quando eu trago pra vocês algo, sempre dá pra adaptar para a realidade, para a família de vocês, para a dinâmica familiar de vocês. Existem famílias que tudo funciona cedo. 6 horas da manhã aqui, não vou dizer 6, mas 6h30, 7 horas, já tá todo mundo de pé se organizando. 7 horas o Gianluca já foi para aula. Então já tá todo mundo de pé se organizando. E tem famílias que não, que as famílias estudam, as crianças estudam à tarde, a família começa mais tarde a acordar, levantar, dorme mais tarde, e cada dinâmica familiar é uma dinâmica. Não tem um certo, não tem um errado. Tem o que funciona para você, o que é legal para você, né? Então não adianta eu falar, acorda no horário X, dorme no horário X. Não. A ideia não é sobrecarregar você, porque daí você vai falar assim, eu tenho que acordar tal horário, ixi, pra mim não dá. Eu tenho que dormir tal horário, pra mim não dá. Não, a ideia não é enlouquecer você, é falar pra você, olha, existem esses caminhos. Qual desses você quer? Pra mim, Eline, é melhor subir toda essa rotina. Pra mim, Eline, é melhor colocar isso daqui como a prioridade do dia. Perfeito, vai funcionar pra vocês. Quando a gente tem essa obrigação de fazer tal coisa, de fazer de tal maneira, porque tem que ser assim, ontem eu falei um pouquinho sobre isso, tem que ser assim. Na live de ontem a gente falou sobre tem o que, escolho o que. Se vocês estiveram aqui, vocês lembram, né? É uma live que já saiu do ar, acho que ainda deve estar no YouTube e ela sai do ar agora, assim que eu termino essa, né? Então, a hora que a gente fala sobre tem o quê, sobre escolha o quê, se você fica na área do tenho, vem o estresse, vem a ansiedade, vem o cansaço mental. Sabe aquele dia que você fala, eu não queria pensar em nada, queria tirar todo o pensamento da minha cabeça, deixar ali de lado, numa bolsinha, depois eu pego e ponho de volta? É exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente se sente nessa obrigação de... Tá, Eline, então eu vou abrir mão de tudo que eu tenho e não vou fazer nada. Não, não é abrir mão. Porque se você abrir mão, quem aí já abriu mão daquilo que gosta de fazer? O que vocês gostavam de fazer antes de ter filho e que pararam de fazer depois que os filhos nasceram? Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu gostava e que eu parei de fazer. Eu e meu marido, a gente gostava muito de acampar. E a gente parou de acampar.
que as crianças nasceram, e daí, não, é muito pequenininho, vai sujar a barraca, não vai se adaptar e tal. E conseguimos voltar a acampar já tem um tempo, precisamos até ir mais. Mas já conseguimos voltar a acampar, promovemos essa experiência para eles gostaram, então dá para repetir outras vezes, né? Então tem coisa que a gente, andar de bicicleta, eu curtia pra caramba andar de bicicleta, consegui na pandemia voltar a andar de bicicleta, então tem coisas que a gente gostava de fazer e parou de fazer. E quando eu falo para vocês sobre não ter que fazer, precisa voltar a fazer. Quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, é como se a vida fosse perdendo a cor, né? Fosse ficando mais branco e preto, né? Cor, colorido, é aquilo que você gosta de fazer, independente da cor, né? Do colorido que seja, é aquilo que você gosta, que você curte fazer. E quando a gente deixa de fazer coisa que a gente gostava, a Maria colocando, eu gostava muito de sair. Sair pra onde, Maria? O que você gosta de sair pra fazer? Gosta de karaokê? Gosta de barzinho? Gosta do quê? Me conta aí, o que você gosta, Maria? Sheila, bem-vinda, bom dia. Bom, bora lá pra gente anotar quais são esses 3 itens. Quais são esses 3 itens que estão impedindo você de ter sua vida leve, que a gente precisa cuidar e que fica tranquila, tá? Eu não consigo aqui em 1 hora falar exatamente todos os passos, por isso que a gente tá fazendo a Jornada Mãe Mais Tranquila. Vai ser uma semana ali de conteúdo para você, com o material. Aqui a gente vai dar essa introdução, vamos reforçar ali na Semana Mãe Mais Tranquila, para você conseguir participar e fazer com mais calma, com mais tranquilidade, colocar tudo ali em prática, tá? Ó, minha mãe falando que gosta de ler. Mãe, você voltou a ler, né? Eu vi que você tem uns livros lá na sua casa, já tudo marcado, você voltou a ler. Isso eu já vi. Quando os netos não estão na tua casa bagunçando, né? Bom, primeiro item que atrapalha a gente, que impede a gente de ter uma vida leve. Não dizer não. Abraçar tudo e não administrar as suas 24 horas. Quando a gente diz sim para tudo, e quando eu falo dizer sim para tudo, eu tô falando sobre dizer sim para tudo aquilo que seus filhos te pedem, dizer sim para tudo aquilo que seu marido te pede, dizer sim para tudo aquilo que vizinha, mãe, tia, amiga te pede. Eline, como que eu vou falar não para minha mãe? Como que eu vou falar não para minha vizinha? Como que eu vou falar não? E falo não aqui para vocês com a minha mãe assistindo a live, ó. Ela é essa daqui, ó, aqui, ó. Quando a gente precisa falar um não, porque se a gente disser um sim, ó, presta atenção nessa frase. Quando eu falo um sim para os outros, eu tô falando um não para mim. Claro que não é em tudo, mas a cada sim que eu falo para os outros, eu tô falando um não para mim. Quando eu falo um sim de, beleza, posso fazer isso para você, eu tô deixando de fazer algo para mim para fazer para o outro. Se você falou um sim para o outro, ok, consciente, quero fazer, consigo me organizar para fazer sem falar um não para mim, perfeito, precisa dizer sim. Agora, quando você vai falar um sim para o outro, ai, tô sem jeito de falar não para ela me ajuda tanto. Poxa, como que eu vou falar não para minha amiga? Meu Deus do céu, não, aí eu não sou amiga dela, não é possível. Gente, amiga, filha, vizinha, mãe, sabe que você tem vida própria. Sabe que vai ter hora que você não vai poder dizer sim. E tem gente que fala sim para tudo. Tem gente que deixa de fazer coisas para você para fazer para os outros, sem precisar, sem querer, sem necessidade, sem ter tempo para isso. Abre mão de você em prol dos outros. Vou te dar um exemplo assim muito simples. Você preparou lá o almoço, arroz, feijão, legumes, carne e tal. Aí seu filho chega da escola e fala: ai, mamãe queria tanto uma lasanha. Ai, filho, tá bom, eu vou fazer para você. Guarda toda a comida para fazer a lasanha para a criança. Ou você se programou para sair, para passear no final de semana. Ai, mãe queria tanto uma lasanha. Ah, então eu vou deixar de sair porque preciso fazer a tal da lasanha. Tô dando um exemplo muito simples aqui para vocês, tá? Mas que sim, acontece. Sim, é corriqueiro. A gente já ter planejado alguma coisa, alguém pede outra coisa, eu preciso desplanejar, não sei se existe essa palavra, desplanejar para fazer outra coisa que a pessoa tá me pedindo. Eline, então eu vou falar não para aquilo que me pedirem? De jeito nenhum. Você não precisa falar não. Você vai falar não para aquilo que você realmente não quiser. Mas para aquilo que você quer falar sim, mas não sabe como falar sim, não sabe se vai dar certo, você fala o que você pode. Olha, mãe, hoje não dá, mas no final de semana eu consigo. Mãe, esse final de semana não dá, mas no dia tal eu consigo.
Filho, hoje, sábado, a gente programou isso, não consigo fazer sua lasanha, mas a gente pode fazer amanhã. Você me ajuda a fazer a lasanha amanhã? Você tanto quer comer? Simples assim. Leve, tranquilo, básico, sossegado. Quero saber se ficou sossegado para vocês responder dessa maneira. Como que ficou? Ficou, Eline, ainda assim eu me sinto mal? Eline, me conta aí, como que ficou? Como que você enxerga dessa maneira? Porque quando a gente quer ajudar todos, a gente acaba desajudando, atrapalhando a nós mesmas. A Maria colocou que ir no shopping, fazer caminhada no parque e em lugares diferentes. Ô Maria, olha só, vou te dar uma dica de ouro aqui, que nem tá no meu script aqui da live. Vou te dar uma dica de ouro. Sabe o que você precisa fazer, Maria? Uma lista de desejos. Faz aí sua lista de desejos. Eu quero ir no parque X. Coloca o nome do parque. Eu quero ir no shopping tal, fazer tal coisa. Às vezes eu quero ir no shopping para tomar sorvete. Quero ir no shopping para ver a loja tal que inaugurou. Enfim, coloca ali a lista do que você quer fazer, desse sair que você quer. Aí, você organiza esse sair dentro dos seus finais de semana, dentro dos tempos que você tem. Não faz toda a organização de uma vez. Tá chegando o final de semana, eu sempre falo aqui pro pessoal que assim, lá pela terça, quarta-feira, a gente já precisa resolver o final de semana. Não dá pra resolver o final de semana, o que vai fazer no final de semana. Se você acorda sem saber o que você vai fazer, pode ter certeza, seu final de semana vai ser de cama, sofá e regime de engorda. Sabe aquele dia que você passa em casa comendo, vendo filme, vendo televisão? É exatamente isso, porque você não programou nada. Então faz essa lista. Ou então, dizendo sim para os outros e fazendo programas que não vão te acrescentar, né? Que não vão te ajudar. Bom, falando ainda aí dessa atitude de não administrar bem, de falar sim para tudo, você acaba pegando responsabilidade dos outros para você. Então, vou dar um outro exemplo aí. Seu filho tem uma prova na terça-feira, na segunda-feira. Aí você fala pra ele assim, filho, a gente vai estudar no sábado à tarde. Peraí, quem vai ter prova pra fazer é o filho. Quem tem que estudar é o filho. Eline, mas meu filho não sabe estudar sozinho, não consegue estudar sozinho. Beleza, filho, você tem prova segunda, terça-feira. Como que você planejou estudar? Quando você planejou estudar? Quando você vai estudar? Mãe, vou estudar tal dia, tal, vou estudar no domingo de manhã. Beleza, ok. Você precisa de alguma ajuda? Preciso, mãe. Que ajuda você precisa? É sobre multiplicação que eu não tô sabendo fazer. Ok. Então você não vai assumir para você o estudo. Você vai ajudar, se ele tem necessidade, você vai ajudar. Porém, você vai ajudar assertivamente. Eu preciso ensinar a divisão para ele. É nisso que eu vou me pegar. Pronto, acabou. Você não tá assumindo pra você uma responsabilidade que é dos seus filhos e muita gente tende a fazer isso, tá? Muitas vezes a gente tende a fazer isso. Outra coisa que atrapalha o nosso tempo, querer tudo perfeito. Não tá bom. Precisa tá tudo perfeito. Acabei de falar pra vocês aqui, ó, o sofá, se você olhar, tá bem aqui na minha frente o sofá. O sofá tem uma mochila, tem 2 peças de roupa aqui no sofá. Eline, é o fim do mundo? Não é o fim do mundo, gente. Calma, o dia tá começando. Isso daí vai sair daí, vai ser usado. Então, muitas vezes a gente quer tudo tão certo que acaba passando o dia inteiro só arrumando para deixar as coisas perfeitas. E acaba não vivendo o dia. Você acaba passando o dia inteiro arrumando e não vive o dia. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, principalmente para os meus filhos. Fala assim, hoje eu não posso outro dia. Perfeito. Outro dia a gente faz. Excelente, Tami. E aí, a gente fala outro dia a gente faz e já marca o dia. Não fica enrolando as crianças, não. Não tô dizendo que você faz isso, mas não fica enrolando as crianças, não. Fala, dia tal a gente vai. Nas férias a gente vai, se você não souber o dia. Nas férias a gente vai. Quando você tiver 12 anos a gente vai, né? Já dê aí um prazo pra criança, senão a gente perde a credibilidade. A mamãe fala que vai e não vai. Tá, peraí, eu falei que vai nas férias. Ainda falta 6 meses para chegar às férias. Tá bom, mas é nas férias. É tão assim que às vezes eles já pedem assim, mãe, outro dia a gente pode fazer tal. Isso aí, show. Que bom, Tami, excelente. Então você faz mesmo, porque se eles já falam outro dia, você tá fazendo. Depois de comecei a estudar e também parei de trabalhar fora, olha, engordei mesmo. Maria, nem foi direto pra você, tá? Nem foi direto pra você. Mas, sabe o que você pode fazer? Intercala seu estudo. O que você está estudando? Está estudando para concurso? O que é que você está estudando, Maria? Ou é faculdade, algum curso assim? Porque aí você pode intercalar o seu estudo com algumas pausas. Então, estudou, faz uma pausa, meia hora ali de algum exercício. Tem muitos vídeos online de exercício, tá? E fecha a geladeira.
fecha a geladeira. A gente trabalhando em casa, a gente quer ir pra geladeira a todo tempo, né? Só tenha coisas saudáveis aí na sua casa. Aí você vai comer e vai ficar de boa, vai ficar tranquilona. Beleza? Então, falando sobre o tempo, é isso, e tem mais um ponto. Que você vai achar que não, mas influencia sobre o seu tempo. Quando você fica se comparando com outras pessoas, quando você fica comparando seus filhos com os filhos de outras pessoas, você acaba comprometendo o seu tempo por causa disso. Por quê? Ai, porque o filho da fulana faz robótica, eu preciso colocar meu filho também na robótica. Cara, você nem sabe se seu filho quer, seu filho gosta, mas porque a fulana falou que a robótica traz isso, isso e isso de bom, ótimo. Tem muita mãe que me pergunta lá no grupo das mães que eu participo, da escola dos meninos, sobre o Kumon que o Breno faz. E eu falo a real, falo, o Kumon, no meu entendimento, é um desafio, não é para toda criança. Tem criança que vai amar e tem criança que a mãe vai ter que exigir, vai exigir da mãe, a mãe vai ter que exigir, não, que vai exigir da mãe uma dedicação maior para que o filho faça. Então, que perfil que é seu filho? A gente vai falar também sobre perfil ainda. Que perfil que é seu filho? Ah, então seu filho vai sozinho fazer o Kumon. Se fosse o Gianluca, meu filho mais velho, ia exigir de mim uma dedicação, um tempo maior para que ele fizesse. Com o Breno, não exige tanto tempo assim, não. Com o Breno é tranquilo, ele se incentiva para fazer. Então, muitas vezes a gente compara com os outros e traz mais atividade pra gente do que a gente precisa, né? Do que a gente precisa. Então, para definir tempo, fechar tempo, a gente ainda vai aprofundar isso lá na Jornada Mãe Mais Tranquila. Entenda o que são prioridades para você. Quais são suas prioridades hoje? É você, seu lado de mãe, seu papel profissional? Quais são suas prioridades hoje? Entenda quais são suas prioridades hoje e começa por aí. E amanhã? Quais são as prioridades de amanhã? E começa por aí. Quando você não começa com as suas prioridades, quando você não começa com você principalmente, isso afeta seu humor, isso afeta sua paciência, te gera ansiedade, uma sensação de sufocamento, que você tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para dar conta, não sabe por onde começar. Você começa a fazer uma, começa a fazer outra e fala, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não terminei nada ainda. Então, começa com a sua prioridade. Qual é a sua prioridade do dia? O segundo ponto, segunda atitude que te impede é você não falar claramente aquilo que você quer. Sabe quando você fica falando em meias palavras? Você reclama ao invés de pedir? Você interrompe a fala dos filhos ao invés de escutar o que eles têm para falar? Você realmente não escuta, não dá ouvidos? Você fica mandando, dando ordem, ao invés de perguntar, ao invés de perguntar, você exclama, você afirma, nossa, ainda não escovou o dente? Fala logo, a hora de escovar o dente é agora. O que você vai fazer agora? Vou escovar o dente. Você não confirma o que você falou, então você fala, você não sabe se a mensagem que você falou, as crianças, o seu marido, quem quer que seja, tenha captado a mensagem da maneira que você quis passar. Muitas vezes a gente fala A, as pessoas entendem B. Ah, Eline, é que a pessoa entende errado, eu falei errado. Se você for ficar pensando em culpado, quem entendeu, quem falou errado, você não vai passar a sua mensagem. Beleza, como que a pessoa entendeu? Ah, a pessoa entendeu desse jeito. Ah, então peraí, deixa eu falar de uma maneira diferente para que a pessoa entenda da maneira como eu quero que ela entenda. É assim, presta muita atenção na fala, na sua fala, na nossa fala. Muitas vezes a gente fala, mas não é claro. A mensagem que a gente quer dar não é a mensagem que a gente gostaria de dar. Aí a gente acaba ficando irritada, porque o outro não entendeu, porque o outro não faz, porque a gente precisa gritar para o outro fazer. A gente se sente falando com as paredes. A gente escuta, peraí, já vou, daqui a pouco. E esse já vou nunca vai atando e falando, ó, você me descreveu, Eline. Pedagogia, ai que delícia, e à tarde a aula da minha filha de 6 anos. Aí ficamos a tarde toda estudando. E no sábado é faxina em uma casa fora. Show, que delícia, Maria, que delícia. Tá se reinventando aí na pedagogia, que coisa boa. E vai ajudar pra caramba a sua filha. Show, parabéns. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha durante o dia e faz pedagogia à noite porque ela quer ter uma segunda carreira. Na verdade, quer largar a primeira e ter a segunda carreirinha na área de pedagogia. Que delícia. E aí, olha só. Quando a gente vai falando, a pessoa não entende, não escuta, não faz, a gente se sente falando com as paredes, imagina assim um balde que vai gotejando. Chega um ponto que esse balde derrama, que esse balde transborda, e isso somos nós. Quando a gente vai perdendo a paciência, a gente transborda, a gente põe pra fora. Existe uma história que Gandhi conta, que é sobre o grito.
Por que as pessoas irritadas gritam tanto? E aí Gandhi perguntou isso para os discípulos dele, né? E eles foram falando, porque quando a gente está irritado, a gente quer botar para fora. Porque quando a gente está irritado, a gente fala sem pensar. E Gandhi falou, não é nada disso. Não é nada disso. Quando a gente grita com o outro, é porque os corações de vocês já estão separados. Os corações de vocês estão longe. Quando o coração, aí você precisa falar mais alto para se ouvirem, porque os corações estão afastados. Quando os corações estão juntos, você fala até baixinho, você fala no pé do ouvido. Quando você tá apaixonada, você não chega ali no ouvido do mozão e fala, oi mozão, e aí? E dá aquele chamego no ouvido do mozão. Você fala baixinho, você fala perto, os corações estão perto. E quando a gente grita é porque os corações estão longe. Então, minha proposta para você é aproximar esse coração. Com quem que você grita? Com quem que você precisa aproximar esse coração? Não deixa esse coração distanciar, não. Não deixa. Deixa esse coração se aproximar. Aproxima esse coração para você poder falar baixinho. E mais perto do coração, mais baixinho você fala. Lembra aí você, quando começou a namorar aí com seu marido, com o amor da sua vida? Lembra aí dessa época? Falava baixinho no pé do ouvido. Agora é bem, vai lavar louça. Agora é assim, né? Não, aproxima esse coração. Volta ali a falar no pé do ouvido. O coração precisa estar próximo. É assim, é assim. Se você tá falando gritando, né? A Tami tá falando aqui, ó, faz todo sentido. Vou tentar falar mais claramente. Tami, quando a gente não fala claramente, vou te falar o que a gente parece. Sabe o carro da, não sei se na cidade de vocês tem, na cidade de vocês tem o carro da pamonha, que passa aquele carro e o cara com um megafone falando pamonhas, pamonhas, pamonhas. Parece o carro da pamonha. Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Eu me senti já o carro da pamonha, quando eu precisava repetir várias vezes, quando eu não tinha essa fala clara, quando eu não falava de acordo com o perfil comportamental de cada um dos meus filhos. Pois é, quando a Tami tá falando aí, ó, vou tentar falar mais claramente. Tami, além do falar claramente, a gente precisa falar sobre o perfil de cada criança. Você pode ter 3 filhos, 4 filhos gêmeos, 6 filhos gêmeos, que o que acontece? Essas crianças são diferentes. Nasceram do mesmo pai, mesma mãe, criados da mesma maneira, porém são crianças diferentes, têm perfis diferentes. Um é mais tímido, o outro é mais dado, mais falante, um é mais estudioso, o outro, tô nem aí, tá bom, tá tudo bem, tô indo na escola pra fazer a social. E cada um é de um jeito, cada filho funciona de um jeito. E quando, além de falar claramente, Tami, a gente consegue entender qual que é o perfil do filho e fala de acordo com o perfil do filho, o jogo muda. Porque eles são incentivados, motivados a colaborar, sem a gente precisar gritar, sem a gente precisar repetir, sem a gente precisar ficar falando várias vezes. Eu vou falar bastante sobre perfil na Jornada da Mãe Mais Tranquila, vai ter uma aula, segunda aula, vou aprofundar, vou falar sobre cada perfil, você vai sair dessa aula 2 sabendo, meu filho é desse perfil, é assim que eu tenho que falar com ele. Você vai sair exatamente assim dessa aula 2, então se prepara, viu? Porque o conteúdo tá maravilhoso dessa jornada, tô realmente fazendo pra você aí virar a chave, tá? Virar a chave. E a terceira coisa é o autocuidado. E eu vou falar muito breve sobre isso, porque eu vou fazer uma live pra gente realmente aprofundar sobre esse assunto. O terceiro item é o autocuidado. O que é o autocuidado? Muitas vezes a gente se preocupa em cuidar do rosto. Faz o botox, pinta o cabelo, cuida dos dentes. A Tami aí, excelente profissional, cuida dos dentes, deixa a parte de fora bonita. E isso é essencial e isso é importantíssimo, porque a gente se olha no espelho, a gente gosta daquilo que a gente vê. Porém, tão importante quanto é a gente cuidar do lado de dentro, a gente cuidar do templo interior, da nossa alma, do nosso eu, né? É cuidar, como que você tá aqui dentro? Não adianta a gente estar muito bem do lado de fora e do lado de dentro não tá bem, do lado de dentro não se sentir bem, do lado de dentro não tá realizada, do lado de dentro tá cansada, tá acabada, tá exausta, ansiosa, não adianta nada. Um beijo, Tami. Até segunda 8 e 8 tem de novo, hein? Então, não adianta nada, a gente precisa
cuidar de fora, sim, é muito importante, cuidar do corpo, cuidar da estética, mas também cuidar de dentro. Senão, sabe aquele ditado, minha mãe que fala, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Lembrei, eu sempre esqueço desses ditados, né? Lembrei, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Me fala se é assim que as mães falam, né? Então, é exatamente assim. Então, vamos lá. Eu não vou me aprofundar, quero só deixar esse alerta aí pra você, como que eu tenho cuidado de fora e cuidado de dentro, tá? Então, 3 atitudes passei aí pra você. Cuidar de dentro de você, eu vou fazer uma live só pra gente trabalhar sobre isso, esse autocuidado, cuidar de dentro da gente. E quero te deixar aqui pra finalizar 3 perguntas. O que eu posso fazer pra simplificar a minha vida? Tem coisa que a gente complica, a nossa vida. O que você pode fazer para tornar mais simples, para simplificar a vida? Quando eu falo que eu te trago uma maneira simples, para ter mais paciência e acabar com os gritos, pode acreditar que é simples. Não é nada miraculoso, não é nada assim. Miraculoso é porque faz milagre na vida de muitas famílias, mas não é nada que você precise ter muito trabalho para fazer. Aprendeu, catou ali o código, catou ali qual que é a premissa, acabou, botou em prática, funciona. É assim. O que você pode simplificar na sua vida? Segunda pergunta, o que você pode devolver, delegar de responsabilidade, que você assumiu de responsabilidade, mas não é sua? O que você pode devolver ou delegar de responsabilidade? Terceira pergunta, quais são os rituais de autocuidado que eu tenho comigo mesma? Quando eu acordo, como que eu cuido de mim? Minha alimentação, como que eu tenho cuidado de mim? Meu corpo, como que eu tenho cuidado de mim? Quando eu vou dormir, descansar, como que eu tenho cuidado da minha mente? Como que eu tenho cuidado do meu corpo? Queria deixar essas 3 perguntas aí pra você. Quero agradecer você por estar aqui comigo até agora. Parar de compartilhar. Quero agradecer você por estar comigo aqui até agora. Um beijo enorme no coração.